agora mais uma mensagem do nosso programa Palavra de Vida. A nossa ministração de hoje fala de um novo caminho. Está no livro de João, capítulo 14, e versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sobre a questão da felicidade, existe um fator que é primordial e que está relacionado diretamente a uma escolha muito importante que a pessoa tem de fazer e de confiar a direção da sua vida a Deus. Só Ele pode perdoar o homem, mudar seu caráter, livrá-lo da morte e do inferno e conceder-lhe a vida eterna. E o único caminho para Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Quando alguém se rende a Cristo e aceita-o como seu único e suficiente Salvador, acontece três coisas magníficas que só o Filho de Deus pode operar: transformação, libertação e salvação. Transformação. Paulo afirmou: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse versículo fala sobre a profunda transformação decorrente da presença de Cristo, que por intermédio de seu Espírito passa a habitar o coração da pessoa que se entrega a Ele. Essa mudança é chamada de regeneração ou novo nascimento, porque a pessoa é regenerada de novo pelo Espírito de Deus para uma nova vida. Logo, essa transformação não é uma simples modificação de comportamento e não pode ser avaliada pela participação de tal pessoa nos cultos, pelo fato dela andar com a Bíblia debaixo do braço, colocar um adesivo que a identifique como cristã no seu carro, ou falar sobre o que Jesus fez e pode fazer. A mudança que o Filho de Deus opera no cristão é, acima de tudo, uma transformação na mente, que pode ser percebida pela modificação no modo de pensar, de falar, de sentir, de querer e de agir daqueles que teve um encontro com Cristo. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber o que é bom, agradável, a vontade de Deus. Tal mudança permite que a pessoa abandone vícios, pecados e velhos hábitos, como, por exemplo, brigar com o cônjuge por tudo, falar mal do vizinho, ser desleixado com suas responsabilidades e mentir, e passe a amar de forma genuína e altruísta. Ela se transforma numa pessoa compreensiva, tolerante, bondosa, que perdoa, coopera, compartilha o amor, frutifica e ganha almas para Jesus por causa de seu bom testemunho. O Senhor disse que o homem deve ter o coração puro, com desejos sinceros. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Só haverá amor genuíno quando o coração for purificado e a consciência encontrar a paz. Para isso, a pessoa precisa desligar-se das coisas deste mundo e apegar-se às celestiais, pois ela não pertence mais a este mundo, tornou-se uma cidadã dos céus. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, está escrito: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Só um cristão genuíno, que teve seu coração purificado e vive pelo amor do Espírito Santo, consegue vencer o pecado. O diabo e o mundo, independentemente das circunstâncias, pois sua vida e seu estado emocional não está mais diretamente ligado às situações
cotidiana, e sim a Deus. Só uma pessoa que vive pelo Espírito consegue enfrentar dificuldades de forma positiva, pois deposita toda a sua esperança e fé naquele que o ama, que é o Todo-Poderoso. Podem vir lutas, tempestades, mas não desanima. Ninguém consegue roubar-lhe a alegria, pois ela sabe em que tem crido e é feliz independentemente da situação que vive. A solução pode, do ponto de vista humano, parecer-lhe impossível, inviável, mas tal pessoa continua glorificando a Deus, pois crê nas promessas e na fidelidade do Senhor. Não é à toa que o justo é comparado à palmeira e ao cedro do Líbano. Está no Salmo 92, versículo 12. A palmeira, diante do forte vento contrário, pode até envergar um pouco, mas não quebrar. O cedro é uma árvore que é forte, tem raízes profundas e é capaz de sobreviver a longos e tenebrosos invernos. Assim é aquele que teme e confia no Senhor. Ele foi gerado de uma semente incorruptível e será vitorioso. Libertação. Outra consequência na vida daquele que crer e aceita Jesus como seu Salvador e Senhor é a libertação. Ele prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. João 8,32 e 8,36. Só Jesus salva, perdoa e liberta o homem do pecado e da influência de Satanás. Aquele que não é liberto e não foi gerado por Deus, possui ainda a natureza carnal de Adão, uma natureza pecaminosa, sujeita à operação de erros e inclinada para o pecado. Mas quem nasceu de novo não está sob a lei do pecado, e sim sob a lei da vida, pela atuação do Espírito Santo, que habita o cristão em Jesus. Isso não significa que a pessoa salva não tenha mais em si a velha natureza, mas que a carne pode ser subjugada pelo Espírito. Daí a recomendação de Paulo está em Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maleficência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com o seu feito, e vos vestistes de novos, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em suma, o verdadeiro cristão é liberto do poder do pecado. Não é mais dominado pelos desejos carnais. Não quer dizer que ele está livre da guerra contra o pecado. Durante toda a vida terá de lutar contra as pressões do mundo e as artimanhas do diabo. A plena libertação da tentação só virá quando Cristo levar a sua igreja para o céu. No entanto, o Senhor, pela presença do Espírito Santo no cristão, dá-lhe o poder para viver como santo e inculpável diante de Deus, resistindo às tentações ao diabo, agindo de acordo com a vontade de Deus e sendo assim tremendamente abençoado. Salvação. A palavra de Deus é clara. Em nenhum outro, além de Jesus, há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual deverá ser salvos. Está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. A maior necessidade de uma pessoa é a salvação da sua alma, separada de Deus por causa da morte espiritual transmitida a toda a humanidade, quando Adão e Eva pecaram, sendo expulsos do paraíso e privados da presença de Deus e da árvore da vida. Desde então, a vida humana tem sido marcada pela insatisfação e pelas adversidades, lutas, enfermidades e mortes. Mesmo com todos os nossos pecados e nossa fraqueza, nossa imperfeição e nossa ingratidão para com Deus, Ele enviou o seu Cordeiro Santo para que tivéssemos uma nova oportunidade de vida e pudéssemos desfrutar as suas bênçãos. Por seu amor incomparável, Deus teve compaixão de nós e enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, a fim de que nossos pecados fossem expiados e pudessem ser redimidos e reconciliados com o Criador,
para uma nova vida em santidade e amor. Na verdade, eu e você é que deveríamos ter enfrentado a tortura, a dor e o sofrimento da morte da cruz. Mas Deus deu seu Filho, que é santo, puro, justo e perfeito, para morrer em nosso lugar, a fim de que todos pudéssemos ter vida eterna. Deus já proveu salvação para nós em Cristo. Jesus pagou o alto preço por minha e por sua vida, mas a escolha de entregar a vida ao senhorio dele é nossa. Temos livre arbítrio para agirmos de acordo com a nossa própria vontade e enfrentarmos as consequências de escolhas. Ou vivemos de acordo com a vontade de Deus, expressa em sua palavra, e sermos abençoados. Jesus não enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Isso significa que viver de acordo com a palavra de Deus não nos encerrará das adversidades, nem da dor, mas garantirá poder, ânimo e socorro divino para vencermos as tribulações e conquistarmos o prêmio da nossa soberania, vocação em Cristo. Na presença do Pai, há paz, segurança, provisão, alegria e vida. Você quer ter uma vida de felicidade ou de sofrimento? Você quer ser feliz e vitorioso de verdade? Entregue a sua vida a Cristo. Obedeça a Deus e Ele o tratará como filho amado. Não endureça o seu coração. Antes, ouça a voz do Senhor, que Ele fala agora por intermédio do seu Espírito, como falou com os israelitas no passado. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, certamente tem vivido sob a maldição do pecado, em tristeza e aperto. Não adie mais a decisão de voltar para a casa paternal. Deus, como Pai do Filho pródigo, está de braços abertos. Arrependa-te e confessa-lhe o seu pecado e peça para Ele restaurá-lo. O Senhor tem prazer em perdoar. Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência. Isso está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Se você nunca teve um encontro com Jesus, nem sabe exatamente tudo o que está perdendo. Peça ao Senhor para revelar-lhes. Creia no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em lugar para lhe dar vida, e faça uma aliança eterna com Deus. Ore. Deus Pai, em nome de Jesus, oro a Ti, reconhecendo que sou um pecador, que estou perdido e preciso da salvação e da vida abundante, que só Tu tens para mim. Perdoa os meus pecados, purifica-me, liberta-me, salva-me. Escreve meu nome no livro da vida e enche-me do Teu Espírito, para que eu tenha sabedoria e discernimento para escolher o bem e não o mal, a felicidade e não o sofrimento, a vida e não a morte. Desde já te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus.